O Red Barn Murder foi um assassinato de 1827 em Poitiers, Suffolk, Inglaterra. Uma jovem mulher, Maria Marten, foi morta a tiros por seu amante William Corder no Red Barn, um marco local. Os dois tinham combinado de se encontrar antes de fugir para Ipswich. Corder enviou cartas para a família de Marten alegando que ela estava bem, mas depois que sua madrasta falou de ter sonhado que Maria havia sido assassinada, seu corpo foi descoberto no celeiro no ano seguinte. Corder estava localizado em Londres, onde se casou. Ele foi devolvido a Suffolk e considerado culpado de assassinato em um julgamento bem divulgado. Em 1828, ele foi enforcado em Berry Street, Edmonds em uma execução testemunhada por uma grande multidão. A história provocou vários artigos de jornal, músicas e peças de teatro. A vila onde o crime ocorreu se tornou uma atração turística e o celeiro foi saqueado por caçadores de souvenirs. Peças de teatro, baladas e músicas sobre o assassinato permaneceram populares ao longo do século seguinte e continuam a ser apresentadas hoje. Maria Marten, nascida em 24 de julho de 1801, era filha de Thomas Marten, um caçador de toupeiras de Poitiers, Suffolk. Em março de 1826, quando tinha 24 anos, Marten formou um relacionamento com William Corder, de 22 anos. Marten era uma mulher atraente e relacionamentos com homens da vizinhança já haviam resultado em 2 filhos. Uma criança pertencente ao irmão mais velho de Corder, Thomas, morreu quando bebê, mas o outro, Thomas Henry, ainda estava vivo na época em que Corder conheceu Marten. O pai de Thomas Henry, Peter Matthews, não se casou com Marten, mas regularmente enviava dinheiro para sustentar a criança. Corder, nascido em 1803, era filho de um fazendeiro local e tinha uma reputação de ser um pouco fraudador e mulherengo. Ele era conhecido como Fax na escola por causa de suas maneiras maliciosas. Corder uma vez vendeu fraudulentamente os porcos de seu pai, embora seu pai tivesse resolvido o assunto sem envolver a lei, mas Corder não mudou seu comportamento. Mais tarde, ele obteve dinheiro passando um cheque falso de 93 libras esterlinas e ajudou o ladrão local Samuel Bilt Smith a roubar um porco de uma vila vizinha. Quando Smith foi interrogado pelo policial local sobre o roubo, ele fez uma declaração profética sobre Corder: "Eu serei amaldiçoado se ele não for enforcado algum dia desses." Corder foi enviado para Londres em desgraça após sua venda fraudulenta dos porcos, mas foi chamado de volta para Poitiers quando seu irmão Thomas se afogou ao tentar cruzar um lago congelado. O pai de Corder e 3 irmãos morreram com 18 meses de diferença um do outro e apenas ele permaneceu para administrar a fazenda com sua mãe. Corder desejava manter seu relacionamento com Marten em segredo, mas ela deu à luz seu filho em 1827 aos 25 anos e aparentemente estava interessada em que ela e Corder se casassem. A criança morreu. Relatos posteriores sugeriram que ela pode ter sido assassinado, mas Corder aparentemente ainda pretendia se casar com Marten. Naquele verão, na presença da madrasta de Marten, Anne, Corder sugeriu que ela o encontrasse no Red Barn, de onde ele propôs que eles fugissem para Ipswich. Ele alegou ter ouvido rumores de que os oficiais da paróquia iriam processar Marten por ter filhos bastardos. Corder sugeriu inicialmente que eles fugissem na noite de quarta-feira, 16 de maio de 1827, mas depois decidiu adiar até a noite seguinte. Em 17 de maio, ele foi adiado novamente. Seu irmão adoecendo é mencionado como o motivo em algumas fontes, embora a maioria afirme que todos os seus irmãos estavam mortos a essa altura.
Na sexta-feira, 18 de maio, Corder apareceu na casa de campo dos Martins durante o dia e, de acordo com Anne, disse à enteada que eles tinham que sair imediatamente, pois ele tinha ouvido que o policial local havia obtido um mandado para processá-la. Nenhum mandado foi obtido, mas não se sabe se Corder estava mentindo ou se enganou. Martin estava preocupada que ela não pudesse sair em plena luz do dia, mas Corder disse a ela que ela deveria se vestir com roupas masculinas para evitar suspeitas, e ele levaria suas coisas para o Red Barn e se trocaria antes de continuarem para Ipswich. Pouco depois de Corder deixar a casa dos Martins, Martin partiu para encontrá-lo no Red Barn, que ficava em Barfield Hill, a cerca de meia milha da casa. Esta foi a última vez que ela foi vista viva. Corder também desapareceu, mas depois apareceu e alegou que Martin estava em Ipswich, ou algum outro lugar próximo, e que ele ainda não poderia trazê-la de volta como sua esposa por medo de provocar a ira de seus amigos e parentes. A pressão sobre Corder para apresentar sua esposa eventualmente o forçou a deixar a área. Ele escreveu cartas para a família de Martin alegando que eles eram casados e viviam na ilha de White, e deu várias desculpas para sua falta de comunicação. Ela não estava bem, ela machucou a mão ou a carta deve ter sido perdida. A suspeita continuou a crescer, e a madrasta de Martin começou a falar de sonhos de que Maria havia sido assassinada e enterrada no Red Barn. Em 19 de abril de 1828, ela persuadiu o marido a ir ao Red Barn e cavar em um dos silos de armazenamento de grãos. Ele rapidamente descobriu os restos mortais de sua filha enterrados em um saco. Ela estava gravemente decomposta, mas ainda identificável. Um inquérito foi realizado no Cackney Posted, que ainda existe hoje, onde Martin foi formalmente identificada por sua irmã, também chamada Anne, a partir de algumas características físicas. Seu cabelo e algumas roupas eram reconhecíveis, e sabia-se que ela não tinha um dente que também estava ausente do maxilar do cadáver. Evidências foram descobertas para implicar Corder no crime. Seu lenço verde foi descoberto em volta do pescoço do corpo. Corder foi facilmente descoberto, pois Iris, o policial em Posted, conseguiu obter seu antigo endereço de um amigo. Iris foi auxiliado por James Leah, um oficial da polícia de Londres que mais tarde liderou a investigação sobre Spring e Jack. Eles rastrearam Corder até Everley Grove House, uma pensão para mulheres em Brentford. Ele estava administrando a pensão com sua nova esposa Mary Moore, que ele conheceu por meio de um anúncio de corações solitários que ele colocou no The Times, que recebeu mais de 100 respostas. Judith Flanders afirma em seu livro de 2011 que Corder também colocou anúncios no Morning Herald e no The Sunday Times. Ele recebeu mais de 40 respostas do Morning Herald e 53 do The Sunday Times que ele nunca pegou. Essas cartas foram posteriormente publicadas por George Foster em 1828. Leah conseguiu entrar sob o pretexto de que ele queria hospedar sua filha lá, e surpreendeu Corder na sala de estar. Thomas Hardy observou o relato do Dorset County Chronicle sobre sua captura. Na sala de estar com 4 mulheres tomando café da manhã, de roupão e com um relógio na frente dele, no qual ele estava medindo a fervura de alguns ovos. Leah levou Corder para um lado e o informou das acusações, mas ele negou qualquer conhecimento sobre Martin e o crime. Uma busca na casa revelou um par de pistolas supostamente compradas no dia do assassinato, algumas cartas de um Sr. Gardner, que podem ter contido avisos sobre a descoberta do crime, e um passaporte do embaixador francês, evidência que sugeria que Corder pode ter se preparado para fugir.
Corder foi levado de volta para Suffolk, onde foi julgado no Shire Hall, Bury Street, Edmonds. O julgamento começou em 7 de agosto de 1828, tendo sido adiado vários dias por causa do interesse que o caso havia gerado. Os hotéis em Bury Street, Edmonds começaram a encher já em 21 de julho, e a admissão ao tribunal era apenas por ingresso devido ao grande número de pessoas que queriam assistir ao julgamento. Apesar disso, o juiz e os funcionários do tribunal ainda tiveram que abrir caminho fisicamente através da multidão que se reunia ao redor da porta. O juiz era o barão-chefe do Tesouro, William Alexander, que estava descontente com a cobertura dada ao caso pela imprensa em detrimento manifesto do prisioneiro no bar. O Times, no entanto, parabenizou o público por mostrar bom senso ao se alinhar contra Corder, que entrou com uma alegação de inocência. A causa exata da morte de Martin não pôde ser estabelecida. Pensou-se que um instrumento afiado havia sido cravado em sua órbita ocular, possivelmente a espada curta de Corder, mas esse ferimento poderia ter sido causado pela pá de seu pai quando ele estava exumando o corpo. Estrangulamento não pôde ser descartado, pois o lenço de Corder foi descoberto em volta de seu pescoço. Para aumentar a confusão, os ferimentos em seu corpo sugeriam que ela havia sido baleada. A acusação acusou Corder de assassinar Maria Martin, atirando nela de forma criminosa e intencional com uma pistola através do corpo, e também esfaqueando-a com uma adaga. Para evitar qualquer chance de anulação do julgamento, Corder foi indiciado por 9 acusações, incluindo uma de falsificação. A madrasta de Martin foi chamada para dar provas dos eventos do dia do desaparecimento de Maria e seus sonhos posteriores. Thomas Martin então contou ao tribunal como ele havia desenterrado sua filha, e o irmão de 10 anos de Maria, George, revelou que tinha visto Corder com uma pistola carregada antes do suposto assassinato e mais tarde o viu saindo do celeiro com uma picareta. Leah deu provas sobre a prisão de Corder e os objetos encontrados durante a busca em sua casa. A promotoria sugeriu que Corder nunca quis se casar com Maria Martin, mas que seu conhecimento de alguns de seus negócios criminosos lhe deram poder sobre ele, e que seu roubo do dinheiro enviado pelo pai de seu filho tinha sido uma fonte de tensão entre eles. Corder então deu sua própria versão dos eventos. Ele admitiu estar no celeiro com Martin, mas disse que ele tinha ido embora depois que eles discutiram. Ele alegou que ouviu um tiro de pistola enquanto estava se afastando, e que correu de volta para o celeiro para encontrá-la morta com uma de suas pistolas ao lado dela. Corder implorou ao júri para lhe dar o benefício da dúvida, mas depois que eles se retiraram, eles levaram apenas 35 minutos para retornar com um veredito de culpado. O barão Alexander sentenciou Corder à forca e depois ser dissecado. Que você seja levado de volta para a prisão de onde veio, e que seja levado de lá, na próxima segunda-feira, para um local de execução, e que lá seja enforcado pelo pescoço até morrer, e que seu corpo seja posteriormente dissecado e anatomizado, e que o Senhor Deus Todo-Poderoso, em sua infinita bondade, tenha misericórdia de sua alma. Corder passou os 3 dias seguintes na prisão agonizando sobre se deveria confessar o crime e fazer uma limpeza de seus pecados diante de Deus. Ele finalmente confessou após súplicas de sua esposa, várias reuniões com o capelão da prisão e apelos de seu carcereiro e John O'Ridge, o diretor da prisão. Corder negou veementemente ter esfaqueado Martin, alegando que ele havia atirado em seu olho depois que eles discutiram.